volta, gente, nessa animação que é segunda-feira pede, né? Porque temos a semana inteira pela frente e ela há de ser muito bacana. Apesar de corrida, né, gente? Fim de ano a gente corre, né? Nossa, fim Demais. de ano parece a véspera do apocalipse, É né? quem trabalha em TV, coisa né? pra fazer. Parece que o mundo vai acabar e a gente tem que... Acelera, Parece, né? é. Todo mundo acelerado, correndo por conta do fim de ano. Mas também temos muitas informações, é claro, e essa nós vamos passar com muita calma, porque o assunto é sério, né, Ti? Vamos falar sobre a entrevista da Ana Hickman. Ela concedeu essa entrevista ao Domingo Espetacular, uma entrevista de mais de 40 minutos, abrindo o coração. E como você mesmo lembrou, Pamela, ela tinha dito que quando estivesse forte, a Regiane também, quando estivesse forte, ela falaria. E a Carolina Ferraz, esse set foi montado na própria Record. A Carolina Ferraz, apresentadora do Domingo Espetacular, foi a entrevistadora. Tocaram em vários pontos, inclusive alguns pontos que me chamou a atenção. Porque da possível agressão, a gente já tinha falado. A gente já tinha falado também da separação. Mas a gente não tinha dito ainda sobre uma história de possível falsidade ideológica. Por quê? Porque num determinado momento dessa entrevista, a Ana falou que não reconheceria algumas assinaturas que foram feitas e foram passadas. E o motivo, o estopim de toda a discussão, de toda a briga, foi porque num determinado momento, naquela mansão que já é conhecida por todo mundo, porque a Ana nunca se furtou a mostrar essa belíssima casa na região de Itu, a Ana estava falando com o filho, olha filho, nós vamos passar aí por um novo processo, algumas coisas nós vamos precisar reajustar. E o Alexandre não teria gostado desse bate-papo. E aí é que a discussão começou. Porque falou, não, isso é mentira, deixa disso, não sei o quê. Ele falou, não, não é mentira, não vamos mentir. E aí é que tudo teria acontecido naquele fatídico sábado, no sábado onde foi o sábado do Teleton. E aquele Sábado, dia clássico 11. gaslighting no meio da discussão, né? Você tá louca? Exatamente. Sim, a mulher colocada como surtada, Exatamente. louca, saindo do controle, né? Mentirosa. Algo muito comum em relações tóxicas, em relações no qual o homem tenta diminuir a mulher que está correta, mas tenta colocá-la como uma pessoa descontrolada e fora de si, né? É uma estratégia muito comum desse tipo de relacionamento, que é muito mais usual do que a gente imagina. E com relação a isso, Ti, que você comentou, a gente tem o trecho que ela fala como foi essa agressão e que o cachorro dela foi quem a ajudou naquele momento. Roda aí pra gente ver esse trecho. Esse é o cachorro, ó. Esse é o cachorro que ela resgatou na rua, às margens da rodovia. E por ironia do destino, foi esse cachorro Que salvou. a Ana ele, Hickman de tudo. e ele não queria, né, adotar esse cachorro. Chamou ela de louca por levar o cachorro pra casa também, né? Olha lá, ó. Não tem condição. Não tem condição essa moça. Esse é o Alexandre, tá? Essa voz é do Alexandre, marido da Ana Hickman. Então, abre a porta pra ela. Ai, peraí. Você pegou o animal na rua, né? Ele vai deixar pra morrer aqui, eu não vou deixar ele aqui. Você pegou o animal na rua, você tem 2 miolamentos, né? É um bebê ainda. Tá machucado. Tá machucado. Talvez eu vou precisar de alguma coisa pra poder botar aqui no chão pra protegê-lo. Como assim? Estaciona o carro melhor ali. Aqui tá perigoso. Estaciona melhor. Estaciona o carro melhor. Assim, quentinho. A gente vai te levar pra buscar ajuda, tá bom? Vamos pra casa, deixa as coisas com você com a Lezinha, eu vou levar ele pra veterinário. Ah, vai, Ana. Tá super preocupado com a... Forte demais, Nossa, né? é demais, demais. E pensar que Forte tantas demais. mulheres passam por isso, né? É assim, de partir o coração. É um relato muito forte. E você vê que coisa, né? Ela com esse coração enorme, né? Do lado de um homem que passaria facilmente do lado de um cachorro que tá ali moribundo na beira da estrada. Nem ligaria, Nem né? ligaria, não faria a menor diferença pra ele. Ela pega a própria jaqueta, que dá pra perceber que é a jaqueta dela. Ela pegou pra embrulhar esse cão, que era um bebê na época mesmo, era um filhotinho, dá pra perceber que ele cresceu bastante. E que aí quando ela precisou, pega, ele pegou. E pra você ver a lealdade, né? Nas redes sociais, as pessoas estão comentando justamente isso, né? Esse vídeo que a gente mostrou anteriormente do depoimento da Ana,
É o trecho que ela resgata o cachorro e voltou a circular esse vídeo nas redes sociais por 2 motivos. Primeiro, porque este é o cachorro que a salvou naquela situação de agressão. E outra coisa é o comportamento do Alexandre, que mais uma vez demonstra como ele é uma pessoa fria, uma pessoa de coração ruim, né? Porque enquanto ela estava resgatando um cachorro... Ele estava chamando ela de miolo mole. Exatamente. Não, o jeito que ele fala, né? Não Uma só nesse grosseria, vídeo, né? mas em tantos outros. É sempre com muita frieza. Muito mal educado, Assina embaixo grosso. do que ele é, assim, né? A gente podia até ver esses vídeos imaginando que era, ele é brincalhão, ou ele tá tirando É o onda, é o jeitinho dele, dele. né? Mas não, era grosseria pura e simples, né? A terrível e velha grosseria. Agora, lamentavelmente, eu publiquei no meu Instagram um vídeo de um trecho da entrevista também. E algumas pessoas vieram nos comentários falar que a Ana queria aparecer com essa história. Agora, aonde vai a mente doentia do ser humano que uma mulher que foi agredida, que vem a público para dizer o que sofreu, Tá vivendo um drama desse tamanho. vem expor a sua ferida para um Brasil inteiro, para uma Europa toda, porque a Record também passa na Europa, os programas todos. Você vem abrir toda essa intimidade a troco de aparecer. Imagina. A Ana já é bem-sucedida, ela é conhecida, graças a Deus, ela não precisa ela não precisa aparecer com um lamentável episódio desse. E isso foi a ponta do iceberg, né? É. Porque é uma relação abusiva certamente a longo prazo. E né? ela falou, Sim. Abusos psicológicos. Há muitos anos, né? E parece que o casamento já não existia já há algum tempo. Porque Desde ela... o começo deste ano, né? ela até falou que não usava mais aliança e que estranhou que a mídia, de uma certa forma, não reparou neste detalhe, porque ela parou de usar, de fato, aliança, e isso normalmente chama atenção mesmo, né? As pessoas começam a reparar, fulano é visto sem aliança, não publica mais foto com aliança, então normalmente isso tem acaba reverberando, mas não foi o que aconteceu Acho que é neste porque caso. viam neles, né, um casal sólido, né, daquela estrutura, ele sempre como empresário dela, Isso. E nos apoiando. vídeos do junto. YouTube, né, da rotina, ele Ele sempre acabava aparecia aparecendo. de uma forma muito grosseira, mas aparecia. E no meio dessa história toda, gente, a Ana Hickman também recordou o histórico de violência na própria família dela. Foi um relato muito forte dela falando que o pai dela foi um agressor, né, que agrediu durante muito tempo a mãe dela. E ela contou com alguns detalhes também sobre essa história. A gente separou esse trechinho também. Do que as pessoas disseram nas suas redes sociais. Isso aqui é para fortalecer outras mulheres que passam por isso a também não se calar. E para encorajar, né? Porque às vezes você fala assim, não, isso está acontecendo só no meu quintal, ou isso acontece no meu bairro, ou isso... Não, isso, infelizmente, pode acontecer em qualquer lugar. Não deveria. Mas eu acho que um depoimento como o da Ana Hickman mostra que não importa se é famosa ou se é anônima, se está na televisão ou se não está, a Ana está sofrendo. Mas quantas Anas já sofreram e a gente não falou? As Marias, as Joanas, as Patrícias, enfim, todas as mulheres. É A muito mãe dela mesmo. Pois é. Sofreu por quantos anos calada, né? E ela tá dando voz a todas essas mulheres. É isso. Precisou justamente dela tomar uma atitude, porque ela conta isso também. Com 13 anos, arrumou uma linha de todos os irmãos e falou, a gente vai embora daqui, a gente não aguenta mais isso. Pegou a irmãzinha dela, ela disse que tinha o quê? 2 anos na época? Era uma... Bebezinha de pouquíssimo, colo. bebezinho de colo. Então, assim, é um relato fortíssimo mesmo, né? Isso e é muito mostra- triste ver, desculpa, Tutu, Imagina. o quanto esse fortalecimento da autoestima, eu acho que é um legado fantástico que a gente tem que deixar para os nossos filhos. Mostrar para eles que nenhum tipo de abuso é aceitável. Porque o que acontece nesse caso? Ela aceitou abuso psicológico, ela não sabia do abuso financeiro, mas aceitou abusos psicológicos ao longo da vida inteira junto com esse homem, 25 anos de relação, e aceitou tudo isso porque o abuso físico era a pior coisa que ela tinha visto. Então ela falava, imaginava, né, acredito eu, que funcionava dessa forma, pelo menos ele não me bate. Mas e todas as outras coisas em que ela foi violentada ao longo desses anos de relação é que é muito grave também. Então, assim, a gente precisa criar os nossos filhos e filhas para que não aceitem nenhum tipo de abuso. E a gente só aceita abuso quando a gente não tem autoestima bem trabalhada. Então, isso é uma coisa muito forte que a gente tem que levar. Sim, Eu acho que é o sim. maior legado que a gente deixa para as próximas gerações. Não, concordo super. Nesse sentido, mostra como o histórico dela já é um histórico de violência, né? Então, infelizmente, é muito comum que pessoas que vivenciaram violência dentro de casa, num período importante ali de amadurecimento, né? De fase da infância, adolescência, tenham relações que são tóxicas, que são relações
Normalizam muito relações tóxicas. Porque acaba normalizando algum Sim. tipo de comportamento que, bem, se em casa era assim, comigo também vai Porque ser. tá habituada. Existe, É né? cultural. Isso, É super normal. cultural. É normal. Mas não é. Não é Você normal. é Isso que a gente tem que maltratado. entender, né? E ela falou sobre a separação, colocando um ponto justamente nessa história e falando um pouco sobre a Lei Maria da Penha, uma informação extremamente necessária que também foi reforçada durante a entrevista. Vamos ver esse trechinho. Utilidade pública. Exato, É para todo Pamela. mundo. Eu não verdade. sabia dessa informação que agilizava o processo de separação, também não. de divórcio. Importantíssimo Super. saber, né? E espalhar mesmo. E isso levanta uma Essa outra informação. questão. Por quê? Na semana passada foi informado que o Alexandre, o ex-marido da Ana Hickman, foi quem entrou com o pedido de divórcio. Ou seja, a suspeita é, ele pode entrar com um pedido e ela pode entrar também. Isso acontece. Porém, existe uma grande diferença. Ele entrou com um pedido de divórcio pelo processo natural da coisa. Ela entrou pela Lei Maria da Penha. O dela vai Litígio. sair antes. O dela vai ser litígio. Exato. O dela é aceito antes, já foi aceito, vai sair antes. E o dele é, de certa forma, tenta atrapalhar o dela. Porque o dele tenta ir pelo processo tradicional. Que é, não aconteceu agressão, não teve nada, só estamos terminando o nosso relacionamento, rompendo, né, o nosso casamento. Ah, mas ela tem BO, tem corpo de delito. Claro, tem mas tudo, você vai passar consegue por entender? cima. O que eu coloco ser aqui para manobra. expor Pode ser. é uma manobra. Sim. Pode É ser exatamente manobra. esse o ponto que eu tô querendo colocar. É. Uma manobra, essa questão, porque ele entra por um outro formato de divórcio que não o prejudica. Porque aí é partilha de bens, com quem fica o filho, é o tradicional, digamos, de uma separação. Ele tenta fugir de um litigioso. Exato. E vai saber Exatamente. também se tem alguma manobra envolvida com relação às dívidas, né? Vamos entrar nesse ponto agora, porque ela falou sobre isso. porque no litígio, eu não sei, tá? A lei pode ter os seus meandros aí e tudo mais, mas eu sei que quando separa o casal, separa as dívidas também, né? E aí eu achei gravíssimo quando na entrevista ela fala que ela não reconhece assinaturas. Quer dizer que vai ter falsidade ideológica no meio? Vamos ver esse trecho? Vamos. A gente separou esse trechinho também, pra Exato. gente ver este tema que foram as dívidas. Roda aí pra gente ver. Vamos a falar de má gestão, né? Quando vocês trouxeram esse tema. E aqui a gente vê que é mais grave do que uma simples má gestão. Opa, É um porque a má gestão era golpe. pro banco. É fraude. Não, dele mesmo, não saber gerir os negócios Sim, dela. sim. Mas é muito mais grave do que isso. Buraco mais embaixo. É criminoso, tudo indica. Tem imóveis também que foram vendidos e que a Ana não sabia, ela disse também na entrevista. Então, são coisas que vão vir. Esse processo, teoricamente, estava correndo também em segredo de justiça. Por isso que a gente não sabe muitas coisas, todos os detalhes. Coisas grandiosas ainda vão acontecer. Por quê? Segundo o Notícias da TV, são 46 processos de execução que estão cobrando aí 14 milhões e 600 mil reais. Minha Isso nossa que tem de senhora. divulgado, porque ela falou de coisas que são mais abaixo. Tem Isso é o que se sabe. Meu para Deus. 4 instituições bancárias, o casal está devendo pelo menos 8 milhões e meio de reais. É tanto dinheiro que eu não consigo nem falar. 8 milhões e meio de reais. E a gente sabe, quem já deveu, quem deve para banco, sabe a bola de neve que é. Se você não paga um mês, isso vai rodando. A gente tem também aquelas informações do cheque especial, lembra que trouxemos aqui? Que o cheque especial em 24 horas ou em 48 horas, 99,6% do limite foi totalmente tirado. 2 cartões de crédito de 100 mil reais também foram gastos aí. Então, é realmente um patrimônio que está sendo dilapidado. Você vai imaginar que essa grana, você fala assim, não, porque a pessoa trabalhou e ela ganhou milhões, ela não fica pobre nunca mais. Quem disse? Se não souber administrar, fica assim. Se você não souber administrar esse patrimônio do mesmo jeito que veio, ele vai ir rapidamente corroído pelos altos juros. Esse E não é é um nem longo só se processo você não resolver souber, né? É isso. se você se une a alguém que teoricamente está ali para te ajudar, que você acredita, afinal é seu marido até então. Você coloca, né, uma distribuição muito bem dividida de você é administrativo, eu sou o marketing, eu cuido da venda, de outras coisas, eu sou a cara, digamos, do produto e você fica nos bastidores realmente ali na contabilidade. E você confia, afinal é a pessoa que você se uniu, que você estava mais de 20 anos ao lado dessa pessoa, dormindo na mesma cama,
quando você descobre que ele pegava e assinava documentos que você nem sabia o que é aquilo, para que eu assinei e eu não assinei, pior ainda, né? Porque veio de uma forma falsa, né? Traição de todos os Traição lados, de né? todos Como os lados, parceiro de todos os amoroso, lados. como parceiro comercial. Agora, eu acho interessante, até de sugestão aqui, acho legal a gente dar uma pauta que nós podemos fazer justamente para falar sobre essa questão da Lei Maria da Penha, porque boa parte não sabia Tem gente desse pedindo tipo aqui, de Tutu. divórcio. É. Então, eu acho que Ótima por ideia. mais que é algo que a gente sempre fala, precisa ser reforçado. Sem dúvida. Sempre. Né? Eu acho que é um assunto que, independente do momento, da época, do período que estamos, ele precisa ser discutido. Porque são detalhes que muitas vezes pode fazer diferença na vida da pessoa. Por exemplo, isso que você falou que não sabia, eu também não sabia. Né? Que corre mais rápido o processo quando entra pela Lei Maria da Penha, o processo de divórcio no caso, né? Ele passa na frente de outras questões. Então, acho que tem esses detalhes, né? Que são importantes da gente divulgar. Agora, que coisa triste, né? A gente parar para pensar o que é um homem que se sente diminuído na frente de uma mulher, né? O que eu percebo diante dessa situação é um homem que tinha muito poder nas mãos e que, por se sentir menor do que a mulher, que tinha talento, que se destacava, que era quem aparecia, que era quem ganhava o dinheiro, e ele ficava nessa coisa da administração, ele tinha que diminuí-la dentro do esquema deles. Ele tinha que fazer com que ela se sentisse menos, se sentisse feia, se sentisse incompetente, né? Falava de ele... cirurgias plásticas, você tá gorda, ninguém vai querer uma velha, entendeu? E ela Gente, vira e fala assim, mas olha... Uma boneca, né? E é uma um ególatra, princesa. né? Ele só pode ser, né? E uma pessoa que tem um ego tão grande que precisa, para o ego dele aparecer, diminuir o tamanho da outra, que é enorme e que é essa mulher que já foi considerada a mulher mais linda do mundo, inclusive, né? E em vez de dar valor a isso e pensar que sorte eu tive de ter uma mulher incrível, poderosa, fantástica, que fez com que a gente construísse esse império, né? Um império. Pensa justamente no contrário, não vou diminuir, eu vou destruir, porque o meu ego precisa estar acima E do seu. imagina que Que tamanho loucura, que ela vai chegar agora, né? Depois de passar por tudo isso, por toda a dor, por toda a luta, que vai ser um longo processo, né? Sim. Mas quando ela conseguir superar tudo isso, a Ana Hickman, que já é gigante, vai se tornar, né, ainda mais poderosa, Sem porque superar tudo isso, né, é mérito dela. Eu pedi, Romper tudo isso. sem dúvida, eu pedi para um amigo meu, que é advogado, o doutor Ricardo Marinho, porque ele estava no meio do ultrassom do bebê, vocês entendem muito bem. Ele falou, Thiago, eu vou fazer aqui da onde eu tô e aqui a gente vai trazer, por que eu estou falando dessa história? Porque, e os bens? Como é que fica essa partilha? Quem vai pagar? A Ana Hickman paga tudo sozinha? Como que era a Ele é separação deles? solidário. Isso vazou, nós sabemos? Que Não, tipo essas de regime eles essa tinham, não, né? informação, eu acredito que ainda não. Mas eles são sócios Mas das eles empresas. não tinham nada, né? Por mais que fosse comunhão parcial, eles construíram tudo junto, né? Então é tudo deles, né? É. Se for comunhão total, é tudo deles, E obviamente, tem dos outra dois. pergunta, se entra no caso da Lei Maria da Penha, é um tipo diferente Tudo, também? regime, se tem agravante eu com não relação sei a dizer. isso. Como que fica, né? Se temos, é mais pra mim. Se tem dívida, é mais pra você, pra ele, né, no caso. Como fica? Será que é isso? Vamos ver o advogado? Vamos ver. Fala, gente, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para falar da Ana Hickman e do Alexandre Correia. Todo mundo sabe que Ana Hickman casou com Alexandre Correia para poder conseguir a sua emancipação. Ela tinha apenas 16 anos na época e precisava conseguir a sua emancipação para poder viajar internacionalmente. Foi o jeito mais rápido e prático que eles acharam na época. Entretanto, o casamento era para ter durado pouco tempo e o casamento tinha como obrigação, devido a ela ter 16 anos, o regime de separação de bens. Entretanto, eles continuaram casados e hoje a gente está sabendo tudo o que está acontecendo e sabe que eles vão se divorciar. Então, o que acontece? Os bens que eles adquiriram na constância do casamento fazem parte do patrimônio dos dois, onde pode vir a ser partilhado entre os dois, tá bom? Então, se alguém tinha dúvida em relação ao que acontece daqui para frente, se realmente o casal vier a se separar, isso pode acontecer e os bens serem partilhados, tá bom? Um grande abraço, meu amigo Thiago Rocha, todo mundo do programa Mulheres, fiquem com Deus, um abraço. E aí, Obrigada. nesse caso, os bens e as dívidas. A É. não ser que haja algo ilegal. Aí ele tem que responder por isso. Criminalmente, né? Criminalmente. E as dívidas... Também Que são história, hein, divididas, né? gente? Que história. Nossa, pesada. Fica aqui, né, o nosso abraço para Ana Hickman, Sim. que ela está recebendo muito acolhimento também nas redes sociais.
E aqui, afinal, o programa se chama Mulheres, né? É. Então, acho importante a gente reforçar também, não somente a Ana Hickman, mas a todas as mulheres que, infelizmente, são vítimas desses agressores. Porque tem nome, é agressão Agressor. e tem que ser denunciado. Abusador. Liga pra polícia, pode ser 190, mas pode ser também 180. Faça a denúncia. Eu queria destacar só 2 pontinhos antes de você ir, Pam. Primeiro que esse comentário que a pessoa fez aí na sua rede social é um absurdo. Falar que ela quer aparecer em cima de um assunto desse, porque realmente seria É desumano isso. É absurdo, é um comentário que a gente nem deveria, né, dar luz. Mas assim, isso não faz nenhum sentido, até porque se ela quisesse aparecer em cima de tragédias, em cima de histórias tristes, ela já teria contado a tragédia que foi a infância dela. Ela já teria contado tudo isso que a gente ouviu agora, de uma forma tão pesada, tão difícil. Ela já teria colocado isso, né, de uma forma pública e ninguém sabia de absolutamente nada. Então não foi uma pessoa que precisou se fazer em cima de tragédias, de desgraças, de histórias tristes, né? Então esse comentário já cai por si só. E eu também quero parabenizar, assim como o Sérgio, a Carolina Ferraz pela condução da entrevista, né? Que foi muito boa, não ficou interrompendo, deixou ela contar, deixou ela à vontade, né? Teve, assim, acho que o peso ideal e o acolhimento necessário para que ela pudesse falar e desabafar. Então, parabéns para Carolina, achei que foi uma boa entrevista. E o nosso foi muito ótimo. obrigado pra Ana mesmo, por ter aberto o coração e servir de alerta para outras mulheres que façam o mesmo, né? Que não se calem, que busquem ajuda. E com certeza esse será um tema que iremos abordar no Mulheres, né? Afinal, esse programa é pra gente, então vamos sim abrir espaço para falar mais sobre isso. Vamos respirar então agora um pouco, vamos para a culinária, Fazer um que carinho sempre no corpo. alegra, né?